Obrigada. Pessoal, boa noite. Boa noite. Eu falo um pouco baixo, mas está todo mundo me ouvindo aí no fundo? Sim. Tudo ok? Legal. Bom, então vou falar um pouquinho sobre governança de portfólio. Esse é um trabalho que... Legal. Esse é um trabalho que a gente começou lá no PagSeguro. Ele começou... Esse material que eu vou mostrar é um trabalho que a gente está fazendo desde 2015, 2016. Começou com a Mariana Zapparoli, né, que o pessoal comentou aqui. E esse ano aqui a Zapa saiu do PagSeguro e agora eu estou à frente desse time de portfólio. Vou compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente fez até agora. E é um trabalho que ainda está engatinhando, tá? Então é um trabalho aí que, apesar de vocês verem que já tem 3 anos, é uma jornada, é um trabalho longo, né? E está muito longe de acabar ainda, tá bom? Então, meu nome é Natália Manha. Quando eu fiz essa apresentação eu era de Agile Coach, né? Agora eu sou da governança de portfólio do PagSeguro. Eu sou mestre em gestão de sistemas produtivos, né, na área de engenharia de produção. A minha pesquisa é na área de gestão de performance em equipes remotas, equipes distribuídas. Trabalhei mais de 10 anos com equipes distribuídas. O PagSeguro, quando eu entrei, foi o primeiro lugar que eu trabalhei com equipes físicas, para falar a verdade. Eu sou um pouco do avesso. E tenho esses 11 anos de experiência em Lean, em TI. Eu comecei trabalhando na IBM, comecei numa área de operações e depois comecei a trabalhar com projetos, comecei a trabalhar com coordenação de times e até chegar onde eu cheguei como Agile Coach. Saí da IBM como Agile Coach, fui para o PagSeguro para poder trabalhar mais próximo à governança de portfólio e acabei gostando tanto que acabei ficando com o time para mim, no final das contas. E sou organizadora da Agile Campinas, que é um grupo que tem como objetivo levar os temas de agilidade para cidades do interior de São Paulo. Eu sou de Jundiaí, por isso que eu puxo bastante o R, né? Então, o objetivo é levar para lá, porque lá, quando eu comecei como desenvolvedora, não tinha nada de agilidade, eu nunca ouvi falar nada de agilidade lá. E agora, esse ano que está começando, os meetups, a gente tem um no sábado, inclusive, que está com 35 pessoas confirmadas. E está muito no início ainda, né? Tem uma empresa só que está apoiando a gente a fazer os eventos lá. Mas é um trabalho bem bacana. E falando um pouquinho do PagSeguro, o PagSeguro muito conhecido pelas aquelas maquininhas amarelinhas, né? Que o pessoal utiliza para fazer pagamentos. Mas que também, desde o IPO, que foi a abertura de ações na Bolsa de Nova York, tem crescido de forma exponencial. Hoje não só maquininhas, a gente também tem conta, tem outros serviços financeiros que a gente disponibiliza para os nossos clientes e a gente está nessa fase então de expansão, de crescimento, enfim, da gente melhorar os nossos produtos. Por que é interessante? Em 2015, 2016, quando começou, o PagSeguro era pequenininho, então começou com 20 times. Tinham 50 iniciativas dentro do portfólio. E mesmo assim, não tinha visibilidade. Com 50 iniciativas já era difícil saber o que devia ser priorizado, quem que ia trabalhar no quê, o que ia ter de retorno, esse tipo de coisa. Hoje, a gente tem 160 times. Na última vez que eu contei, porque provavelmente já tem mais, tá? E a gente já tem 2.000 cartões dentro do nosso Kanban de portfólio. Então, quase batendo 2.600 cartões, eu contei hoje, tá? Não contei sozinha, né? A gente tem uma ferramenta para isso. Mas então é uma loucura. É um tamanho e uma complexidade enorme. E é um trabalho enorme para a gente conseguir olhar para esses dados e conseguir tirar alguma informação de lá para poder tomar boas decisões. Então, essa é a história um pouquinho de como a gente começou. Lá atrás, quando a gente percebeu que precisava pegar esses projetos, entender melhor priorização, entender melhor capacidade, a gente começou com um trabalho de mapeamento de processo. A gente precisava definir qual seria o processo de gestão das iniciativas dentro do PagSeguro. Aqui a gente se inspirou no modelo do Spotify,
que basicamente, e aqui é do processo, tá? Não um modelo de chapter, de squad, né? Esse tipo de coisa. O que esse processo tem? Ele começa na ideação do produto e aí fala sobre a gente entender que tipo de iniciativa a gente está querendo fazer. Se é alguma coisa para redução de custo, se é algo que vai trazer receita, se é algo que eu estou fazendo por uma obrigação. A gente trabalha com bastante coisa financeira, então a gente tem uma grande parte das iniciativas no portfólio de regulatório. Então eu preciso classificar. Tudo que entra no portfólio precisa ser classificado de alguma forma. E aí a gente começou com essas 4 definições. Esses produtos, né, eles começam... não são nem produtos, né? Nesse momento ainda é uma ideia. A gente tem uma oportunidade. E aqui ele vai passar por um processo de ideação. Esse processo de ideação, no nível do portfólio, é bem resumido. Quando você pega esse processo e vai para dentro de uma área ou de um time, aí ele vai definir quais são os passos ali dentro. Então não é padronizado. Cada área, cada time pode fazer da sua forma. O processo, o que a gente quer com a ideação é ter uma definição do produto ou um protótipo para ser executado, tá? Aí se o pessoal vai usar jornada, se vai usar Lean Inception, se vai sair na rua fazer pesquisa com o cliente, aí cada área define a sua necessidade. Uma vez que eu tenho definido o que é o produto que eu vou entregar, ou o MVP, o protótipo, enfim, aí eu vou verificar qual é o benefício, a urgência, quais são os critérios que eu estou usando para priorizar isso. Então, dado tudo que eu estou fazendo, isso que eu estou colocando de ideia nova, é realmente mais importante do que eu já tenho? Eu tenho que parar alguma coisa que eu estou rodando para poder fazer esse projeto novo? Eu preciso fazer esse tipo de decisão. E aí, quando a gente passa, então, toma essa decisão de que sim, consigo puxar, o time tem capacidade, isso é realmente o que eu preciso fazer, é o mais prioritário, ele passa para a execução. E a execução também, quando vai para o quadro do time, a execução pode ter N fases lá dentro. Desenvolvimento, teste, QA, enfim, o que o time definir e conforme ele for evoluindo também. Depois que a gente executa, tem um processo de entrega. Esse chip normalmente é alguma coisa que a gente vai pilotar com um número limitado de clientes, por exemplo. Então acho que é uma boa forma de reduzir riscos com serviços financeiros, é você não liberar nada para todo mundo de uma vez. Então a gente sempre libera para um público de, sei lá, 100 clientes ou 1000 clientes, depende, né? E aí a gente valida, acompanha por um tempo, verifica se esse piloto realmente está de acordo com o que a gente tinha planejado. E aí sim, a gente vai fazer o tweak, que é colocar isso em mar aberto, tá? Então aqui eu estou sempre validando hipótese, coletando métricas, resultados, etc. E uma vez que eu coloquei isso em mar aberto, aí eu posso ter um tempo ainda de acompanhamento, né, desse produto em produção e por final eu vou fazer o fechamento, tá? Então esse é o processo basicamente. E a gente utiliza o Kanban para suportar esse processo. Como que eu dou visibilidade para isso, tá? Então ali tem as etapas, que seriam as colunas do nosso quadro, e dentro de um Kanban. A gente começou fazendo esse Kanban com um PowerPoint, tá? Eu acho que você tem que começar com o que você tem hoje. Então, ao invés da gente sair procurando uma ferramenta para resolver todos os nossos problemas, etc., a gente começou dando visibilidade. Poderia ter sido na parede, do lado dos diretores, poderia ter sido em qualquer lugar. A gente foi para um PowerPoint. A ideia era colocar esses passos lá. E na época, como era pequenininho, né, a gente tinha 2 pessoas na governança que elas iam em todos os POs atualizando isso, tá? Então, movia os post-its aqui no PowerPoint como se fosse um quadro mesmo físico. Então, aqui tem as fases, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem, ele pode ter uma lista de desejos, pode ter um estacionamento, né? Um lugar onde o pessoal vai estacionar as iniciativas que por qualquer motivo sejam despriorizadas. A gente costuma desincentivar despriorizações por falta de capacidade, né? Se a falta de capacidade é bloqueio. Mas se eu tenho uma obrigação, alguma coisa regulatória que chega e ela tem um prazo que é menor do que um produto que eu estou querendo entregar, então pode ser que esse produto vá para estacionamento, né? Então ele seja estacionado para eu continuar com a minha obrigação. E aí então eu tenho um espaço no quadro para isso também. E todo esse sistema é para ser puxado, tá? É para ser
como eu falei, o PO, né, junto com o time, lá no PagSeguro o PO é parte do time, ele vai fazer esse processo e aí a gente vai ver se tem essa capacidade para puxar, tá? Não vou falar que é perfeito, porque a gente está falando de 160 times, são mais de 20 áreas, então com certeza tem um monte de furo nesses processos rolando lá, mas a gente conta muito com o apoio dos POs e dos AMs, são os nossos Agile Master, né, as pessoas que estão dentro do time cuidando dos processos, para que eles possam conversar com a gente também e levantar a mão em caso de problemas. Dentro desse quadro, hoje a gente está numa ferramenta já, mas dentro do quadro tem lugar para a pessoa colocar bloqueio, por exemplo, tem lugar para a pessoa colocar risco. Então, sei lá, o PO está lá no time dele e aí ele está falando, olha, eu tenho um risco aqui para essa iniciativa, para esse projeto e eu quero dar visibilidade para isso. Ele consegue marcar lá. A gente extrai essas informações, a gente consegue saber todos os impedimentos que a gente tem dentro da organização. Se ele pede ajuda, né, se ele conversa com a gente consegue acompanhar ele e auxiliar na remoção desses bloqueios, etc. Principalmente quando são iniciativas muito cross, né, que são iniciativas que pegam muitas áreas diferentes. Aqui, do que eu falei para vocês, né, então esses são os post-its, que são as iniciativas. E aí aqui tem a questão da priorização. Se for falar de indicadores de priorização, basicamente quando a gente tem um produto, alguma coisa que tem retorno sobre investimento, é o ROI, tá? E quando eu não tenho isso, então, por exemplo, uma obrigação, a gente utiliza custo de atraso como métrica. E também se eu tiver que comparar uma obrigação com um produto, qual que eu priorizo, né? Então, como um tem ROI e o outro não, a gente utiliza custo de atraso como a métrica principal para esse tipo de priorização. E aí a gente tem POs que fazem um gráfico, colocam os projetos dentro desse gráfico mostrando esse custo de atraso e aí a gente consegue comparar então qual que a gente deve fazer primeiro, qual que a gente deve priorizar. Entendeu? E aqui são os tipos que eu comentei com vocês, que são os 4 tipos. Então a gente tem iniciativas que são de aumento de receita, que é tudo que vai trazer novos clientes, vai trazer mais vendas para o PagSeguro, mas também a gente tem os outros tipos, e eu precisei um ano ficar repetindo isso para todo mundo, porque todo mundo acha que portfólio é só para produto, né? Não sei se é PagSeguro porque é produto, antes eu trabalhava em área de infraestrutura, não tinha tanto isso, né? Tudo era projeto, mas lá no Pag, como é tudo produto, aí então a galera que não era de produto achava que não precisava colocar as coisas no portfólio. E o portfólio ele não é de um lugar só, né? Não é de uma área só, o portfólio é da empresa. Então, quem não é produto, não é aumento de receita, que pode ser uma área de controladoria, uma área de tesouraria, uma área de jurídico, por exemplo, eles vão ter, então, podem ser desses outros tipos, redução de custo, automação de processos, áreas de infraestrutura, a gente tem muito, né, desse tipo de iniciativa. Proteção de receita, que é tudo que a gente faz para não ficar para trás dos concorrentes, né? Então, o concorrente está passando uma bandeira nova, a gente precisa passar também, senão o cliente vai guardar a maquininha ali embaixo da mesa e não vai utilizar. E o evitar custos, que são essas coisas para evitar fraudes, tributações, multas, sanções e etc. Tá? Então, a gente pode ter esses tipos de iniciativas lá dentro. Aqui tem uma questão muito importante que é da fatia. E porque o que a gente faz, né? Você fala uma iniciativa. Uma iniciativa pode ser, então, um novo produto, pode ser algo para evitar uma multa. E se eu olhar para isso como um todo, pode ser que seja alguma coisa muito longa. Eu já trabalhei com um time de regulatório que eles foram levantar tudo que precisava atender de acordo com a regulação. Dava mais de ano de projeto, assim. Então, eles fizeram um canvas enorme lá e falaram, olha, eu tenho que atender 42 regulatórios até janeiro de 2020 e se eu for olhar isso daqui como um todo, eu não sei nem falar quanto tempo eu demoraria. É no mínimo um ano, né, sendo muito otimista e com o tamanho disso, com o tamanho do risco que eu posso ter atrelado a um projeto desse tamanho, a tendência é que conforme você vai caminhando, esse prazo vai aumentando, né? Então, você vai tentando entregar as coisas e aí um ano vai virando 2, vai virando 3 e quando você vê isso não acaba nunca, né? Então, o que a gente faz é fatiar as iniciativas, tá? Que é essa questão que a gente utiliza de utilizar o Canvas, um modelo de negócio, aonde
A gente pensa no que a gente precisa entregar, na necessidade que a gente está entregando, e dessa necessidade a gente vai explorar quais são as alternativas que a gente tem de entrega de valor. Então, mesmo numa iniciativa de infraestrutura, eu tenho que entregar um data center. Mesmo numa iniciativa dessa, eu vou tentar analisar cenários para eu poder fazer entregas menores para redução de risco. No caso de produto, pode ser um MVP, pode ser alguma coisa que eu vou testar e colocar na mão do cliente. Se não for um produto, se for uma coisa como um regulatório, se for alguma coisa como uma infraestrutura, eu vou tentar encontrar pontos de redução de risco dentro dessa iniciativa para eu conseguir fatiar ela, tá? E aí eu conseguir ter esses milestones, esses pontos onde eu vou fazer um alinhamento, eu vou ver se eu estou indo no caminho certo. E aí eu vou tomar esse tipo de decisão, se eu preciso mudar o caminho que eu estou tomando, se eu preciso continuar nele ou se cancela, sabe? Tá dando muito mais gasto do que eu vou ter de retorno com isso. Somente, por exemplo, projeto de inovação, uma coisa de horizonte 3, que é muito para frente. Se eu vou começar a investir nisso, eu vou começar a idear, vou começar a tentar fazer, mas em algum momento eu preciso validar, né? Tipo, eu não posso ficar jogando dinheiro ali para sempre. Então, se precisar, eu vou cancelar. E aí tem que ter o PO, tem que ter o desapego do produto nesses casos, né? E aqui tudo em cima das variáveis métricas que a gente define dentro desse Canvas. Esse daqui é o modelo do nosso Canvas, não dá para enxergar muito bem, mas basicamente tem proposta de valor, quais são as entregas planejadas, riscos, premissas, e essa é uma parte que é fundamental nesse trabalho, a parte de cronograma de objetivos, então a gente não faz... O portfólio não faz um trabalho de gestão de projeto a nível de task, né? Quem já trabalhou com projeto tradicional, de ficar fazendo cronograma de entrega por task, a gente não faz isso. A gente tem um cronograma de objetivos. Então, dado esse fatiamento que a gente definiu, aí a gente tem esses marcos que a gente vai acompanhar nessas entregas para fazer essas validações. E aí tem uma parte para métricas, envolvidos e informações adicionais. E aí aqui a ideia é que conforme eu vá fazendo esse fatiamento, conforme eu vá executando essa iniciativa, eu consiga melhorar as minhas estimativas e a previsibilidade, tá? Então, como eu falei, esse de regulatório, do jeito que estava, parecia que ia demorar mais de ano para fazer. Aí a gente começou a estudar, começou a fatiar, começou a verificar o que a gente podia fazer ali de entrega e a gente foi reduzindo isso, tá? Aí a gente vai melhorando essa estimativa. E aqui tem uma questão importante também, que é de estimativa versus previsibilidade. Esses times, esse time de controladoria especificamente, eu fiz um trabalho com eles, que a gente chama de imersão, que é quando alguém do portfólio vai na área para ajudar a, sei lá, tipo uma iniciativa que está lá há meses sem ir para frente, a gente vai lá ver o que está acontecendo para fazer um plano de ação, né, para fazer alguma coisa para desenroscar aquilo. E, no caso, a gente tinha um problema muito grave nessa área que os times faziam estimativa. Então, toda vez que tinha uma ideia, que tinha alguma necessidade, o time ia lá, parava tudo que ele estava fazendo e começava a quebrar tudo em histórias, né? Então, fazer toda a modelagem de arquitetura, fazer toda a quebra de histórias, para ele conseguir dar uma previsão de entrega. E aí, às vezes, tipo... Era uma necessidade, eu nem sabia, sei lá, se for um regulatório, às vezes a lei nem foi aprovada ainda, tá? Mas o time já parava e começava a fazer esse trabalho de estimativa. A gente não sabia ainda se realmente estava comprometido, se realmente o time devia começar a fazer. Só que como o único jeito dele dar uma previsão daquilo para a gente tomar uma decisão era assim, ele toda hora ficava parando tudo que estava fazendo e ficava semanas tentando estimar alguma coisa que depois falava para a área de negócio, vai demorar 6 meses, e a área de negócio falava, então não vamos fazer. E aí eles, tá, mas a gente já chegou até aqui, já está com o backlog pronto, e aí você está me falando que não vai precisar fazer, né? E aí o que a gente trabalhou com esses times foi a questão de previsão com base em dados históricos. Então, no nível da diretoria, no nível de negócio, quando a gente ainda está analisando opções, que a gente ainda não sabe se vai realmente fazer aquilo, porque depende do tempo que vai demorar, depende se a lei vai ser aprovada, depende de tudo isso, a gente usa a previsão. Tá, então, se nos últimos meses demorou 3 meses para fazer algo que era, sei lá, cheirava isso, então é 3 meses, tá?
E aí, tudo bem, a gente vai nesse nível de tomada de decisão, a estimativa vai estar errada. E tudo bem, a gente vai tomar decisões do que precisa ser feito primeiro, e aí a gente começa a trabalhar naquilo e vai ajustando essas estimativas. E se precisar, vai trocando, tá? E aí é muito importante o time, ele comer estratégia no café da manhã. Porque você falar para um time de desenvolvimento que a priorização, ela depende de estratégia de negócio, ela depende de lei do Brasil, né, que é um negócio super enrolado, e você falar, olha, a qualquer momento a gente vai ter que parar algo e priorizar outra coisa, é extremamente desmotivador, se o time não entendeu por que ele está fazendo aquilo, tá? Então, se ele faz porque alguém mandou, é receita para dar tudo errado, né? Tipo, é desmotivação, é a galera indo embora do time e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente tem a AM, por exemplo, que já sabe ver custo de atraso, né? Então, o AM mesmo senta ali com o PO e aí ele fala, putz, olha que legal, a gente entregou isso daqui, o custo que a gente evitou de multa, de não sei o que lá, deu esse valor. E aí ele fica extremamente motivado, né? Porque tudo bem, a gente teve que parar um negócio que a gente estava trabalhando, às vezes já estava alguns meses fazendo aquilo, mas a gente entregou essa outra coisa que deu uma super economia pra gente, ou evitou uma super multa, e ok, sabe? A partir desse momento o pessoal começa a entender o porquê das decisões que são tomadas, né? Aqui tem um exemplo dessa questão de previsibilidade, então como eu falei para vocês, a gente faz com base em dados históricos, e aí depois, conforme a gente vai executando, o time vai observando essas variáveis e a gente tem os cenários, né? A gente tem cenários mais otimistas, mais pessimistas. Essas métricas aqui de previsibilidade, a gente não usa Monte Carlo, não usa nada muito, né, tipo, avançado, a gente utiliza basicamente a questão de percentil, tá, para fazer esses gráficos. Hoje, infelizmente, a gente faz no Excel, né? Os AMs, os times que utilizam hoje esse tipo de métrica fazem no Excel. A gente está trabalhando muito para conseguir achar formas melhores de automatizar esse tipo de coisa, né? Aqui tem as métricas do portfólio. Essas não são métricas reais, mas e não são métricas de história, né? Porque é normal os times terem lead time, cycle time das histórias dentro do time. E aí, a soma disso são os lead times e cycle times das iniciativas, né? E aí no portfólio, se você vai, sei lá, você é de uma área, tal, você é de um produto da conta digital, você entra lá e aí no portfólio você consegue ver as métricas das suas iniciativas, você consegue saber de quanto em quanto tempo o seu time está entregando, né? A área está entregando alguma coisa de valor. E aí não no nível de história, mas nesse nível maior, que vai ser de épico, vai ser de feature, vai ser de, enfim, o que a área definiu que é, tá? E aí, então, você consegue ter essas métricas, essas estimativas, e aí depois você pode usar isso para tomar decisões também no futuro, né? Aí, cycle time, enfim, aí essas métricas, os dados não são reais. Aí o CFD, esse CFD é muito esquisito, é só um exemplo, tá? Para quem conhece CFD, é assustador esse daqui. Mas esse CFD, ele basicamente, quem que trabalha com CFD? O CFD ele é uma métrica de Kanban e ele mostra, você consegue ler dentro dele tanto o lead time como o cycle time, tá, das etapas, e você consegue ter noção de WIP também, que é quanto o time está fazendo por vez. E aí você consegue identificar N coisas, tá? No portfólio, nosso portfólio, a gente tem um gráfico desse que é para o PagSeguro inteiro, e aí eu consigo filtrar pelas áreas e aí olhar uma área específica, tá? Métrica de time é dentro do time. A gente não olha métricas de time até para evitar que o pessoal queira fazer comparações de entrega de time, porque é muito diferente, né? Cada time entrega uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, no portfólio, o máximo que a gente pode tentar ver, indicar, é que os POs façam fatiamento por entrega de valor para o usuário, porque aí talvez eu consiga falar do ponto de vista do PagSeguro quanto tempo eu demoro para entregar valor para alguém. Tá? Mas é muito difícil fazer alguma comparação. Esses gráficos, eu normalmente entro lá e vou analisando os das áreas e a gente tenta priorizar o nosso trabalho de acordo com essas métricas, né? Então a gente vê que métrica que não está muito legal e que tá um time que está com uma tendência de ficar muito tempo sem entrega, por exemplo, e a gente vai tentar entender o que está acontecendo. E throughput, né, que é a vazão, e assim,
Essas métricas, esse processo ajudou muito o PagSeguro, principalmente lá no início, com essa questão de tomada de decisão, de priorização, etc. Hoje, a gente tem, como a gente cresceu muito, a gente já tem outros desafios, né? Então, não é mais definir processo, não é mais ter canvas e os POs fazerem canvas, porque eles fazem. Eu acho que o principal desafio agora é a gente pensar a capacidade organizacional com tantos times, né? São 160 times, o PagSeguro é uma empresa só e eu preciso entender capacidade, eu preciso entender se realmente eu deveria ter tanto time, se eu realmente deveria estar entregando tanta coisa. Enfim, a gente tem outras perguntas que a gente precisa começar a fazer agora. E para isso a gente está iniciando um outro trabalho, que aí vai ser para o ano que vem, talvez ano que vem eu tenha uma outra apresentação dessa, totalmente diferente já, mas basicamente relacionado com OKRs. Então o PagSeguro desde o ano passado a gente começou a trabalhar com OKRs, é um negócio também que é muito inicial. Eu e a Mariana Graff até fizemos uma apresentação. Isso foi no TDC sobre o nosso trabalho, sobre o nosso case. E como eu falei, é um trabalho muito inicial, mas é um trabalho de priorização. Como que eu priorizo o portfólio de uma organização? Tá? Então, eu não estou falando mais em nível de área, né, pegar indicadores de investimento. Isso as áreas deveriam estar olhando. Agora eu já estou falando sobre, de um nível organizacional, quais são os objetivos que a gente tem, os resultados que a gente está querendo alcançar e como que eu priorizo, então, o portfólio com base nisso. Então, para o ano que vem, a gente começou trabalhando com os OKRs nas áreas e para o ano que vem, eu espero, se tudo der certo, se eu conseguir, que a gente consiga fazer um trabalho de OKRs no portfólio. E aí, então, aqui tem, né, essa questão do alinhamento. Então, é essencial para a gente garantir que a estratégia está ocorrendo no dia a dia, porque quanto mais você cresce, mais difícil é você conseguir visualizar, né, que a estratégia realmente está sendo executada. Então, o diretor pensa X e a galera nos times está fazendo Y e a gente não consegue casar essas informações. É praticamente impossível a comunicação. Então, os OKRs é o que a gente está tentando trabalhar para buscar uma opção para isso. E aqui sobre alinhamento, né, o portfólio... Hoje ele tem 2 tipos de reunião, como que a gente alinha, né, portfólio, etc. A gente tem um fórum tático que ele é realizado de forma semanal e aqui participam gestores, POs e representantes das áreas para trazer transparência e alinhamento e falar sobre riscos e dependências, tá? Até semana passada esse fórum era organizado a nível de PagSeguro. Como a gente está muito grande, agora a gente está estruturando esses fóruns dentro das áreas, tá? Então, cada área tem uma semanal dessa. A gente, né, já tem algumas áreas que fazem, tem algumas outras áreas que a gente ainda vai começar esse trabalho. Então, elas têm uma reunião semanal dessa. E aí, depois tem um estratégico que é com a diretoria, né? Que aí eles vão falar sobre riscos, impedimentos, avaliação financeira, tomar decisões relacionadas a investidores e coisas do tipo, tá? Então, ali é onde muitas decisões são tomadas olhando para as necessidades dos investidores. E aqui é o dia a dia das áreas, é a galera fazendo semanal, tomando decisões, repriorizando o próprio portfólio. E, para encerrar, o mais importante que é a questão de pessoas, tá? Então, esse trabalho de portfólio no PagSeguro não é um trabalho tradicional, não é um trabalho que eu tenho uma ferramenta onde eu forço as pessoas a fazer tudo de um único jeito. Os times eles têm liberdade para definir os seus processos, os POs eles têm liberdade para fazer um canvas e ir para a rua conversar com o cliente, ou tipo, não, vamos mapear processo aqui dentro mesmo. Eles têm liberdade para tomar esse tipo de decisão. E a gente depende muito deles, depende muito da gestão para entender o valor disso aqui que a gente está colocando. Então, por mais que eu defina, né, ajude a desenhar esses processos, por mais que a gente defina essas boas práticas no nível organizacional, no dia a dia eu dependo das pessoas para executar esse trabalho. E a gente está com 3.000 pessoas, eu não vou pegar um Excel e sair sentando do lado de cada uma delas para fazer check de data e ver se está entregando as atividades. É impossível fazer isso. Então,
eu preciso contratar, eu preciso encontrar pessoas, eu preciso formar essas pessoas para que elas sejam criadoras, que elas sejam times de verdade, então com atividades que são dependentes, que eles executam de forma conjunta. Mais gente não significa resultado melhor, então pessoas não são como impressoras, que você pluga na tomada e tipo a outra impressora imprimia 100 folhas, essa também imprime 100 folhas. Não é, tipo, eu tenho uma curva de aprendizado, tenho um tempo, e parece brincadeira, mas eu já tive que falar isso várias vezes para o diretor, tá? Tipo, a gente tem uma iniciativa nova, não tem capacidade, contrata um time novo. Primeiro eu não contrato porque não tem desenvolvedor para contratar, né? A gente está cheio de vaga aberta e não consegue fechar a conta. E segundo, que mesmo que eu contratasse ia demorar, sei lá, 3 a 6 meses para eu ter dados desse time para saber a capacidade dele, para eu poder fazer alguma coisa com esse time. Então, são cérebros e não braços. Isso é muito importante. E é isso. Aqui tem algumas fotinhas da galera, do trabalho que a gente faz lá. Já está todo desatualizado, porque o time já mudou também. Mas, enfim, aqui tem exemplo da gente fazendo jornada com controladoria, com o pessoal de produtos, o pessoal do nosso time aqui de portfólio, de Agile Coaching. A gente fazendo design thinking aqui para portfólio também. A gente aplica todas as práticas também dentro do time. Enfim, é o trabalho que a gente faz ali com eles. Obrigada, pessoal. E aí, pessoal, perguntas? Turnover desse pessoal, o que seria depois? Olha, o pessoal pergunta sobre turnover, tá? Eu não tenho os números do RH. Reza a lenda que é baixo o turnover, inclusive no trabalho que eu fiz na controladoria, na época que eu comecei, tinham várias pessoas recebendo ofertas de fora e hoje essas pessoas não só foram promovidas, como não saem de lá, tá? E tipo, hoje mesmo depois de ter terminado esse trabalho e estando no portfólio, todo dia, das 7 horas da noite, eu desço lá pra ver a galera, pra ver o que tá acontecendo. Então, assim, turnover dizem que é baixo, não sei falar o número exato, tá? Mas esse trabalho é fundamental para reduzir esse tipo de problema. Na verdade, minha pergunta era sobre como você lida com o turnover quando ele existe. Porque, como você disse, basta contratar mais um e 10 em falta, né? Mas tantas pessoas assim, time tão grande, é inevitável que um ou outro vai faltar. E eu queria saber justamente como é que você faz para lidar com quando aparecem esses buraquinhos. Olha, eu não tenho nenhum exemplo para te dar, tá, de ter aparecido um buraco. Como a gente forma times, esses times são fixos. Então eu tenho um time que ele vai trabalhar um produto e ele trabalha o ciclo de vida do produto, desde que ele é criado até o momento em que ele vai ser descontinuado, tá? Então se uma pessoa sair do time, não é o fim do mundo. Tá? Agora, se tiver uma debandada geral, aí provavelmente está acontecendo algum problema ali. E normalmente a gente é acionado antes. Normalmente procuram a gente, principalmente pelo portfólio ser uma área par dos Agile Coaches, procuram a gente para ajudar com gestão de conflito. Então, quando o PO, a EM está tendo algum problema com a gestão, eles conversam com a gente tenta entrar ali, fazer uma gestão de conflito, tem comunicação não violenta, a gente faz vários desses workshops lá dentro, para tentar evitar que esse tipo de coisa ocorra, tá? Obrigado. Então, responde? Beleza. Nessa gestão de portfólio que vocês fazem, como é que vocês fazem para fazer um mapeamento de dependências? Porque são vários times, né? Sim. E como que vocês tentam, se vocês mostram isso no Kanban, as dependências e tudo mais? Tá legal. Olha, tem áreas que elas fazem no Miro, que é um quadro branco remoto, tá? Eles fazem aqueles links entre cartões. Então o pessoal coloca, se fosse na parede, né? Você colocaria os post-its na parede e colocaria um barbante para linkar e mostrar as dependências. Tem áreas que fazem isso. No nível do portfólio, a gente hoje está utilizando uma ferramenta que é o Swift Kanban, que é uma ferramenta de Kanban, e ela tem esse esquema de eu conseguir linkar os cartões. E aí o cartão dentro dele, a gente marca qual que é a área ou o time que está trabalhando. E aí com isso eu consigo tirar relatórios, a gente utiliza o Power BI hoje para tirar relatórios para mostrar todas as dependências dentro do portfólio. E aí baseado nisso, se a área quiser utilizar esses dados, ela pode tomar decisões em cima disso. Mas eu acho que dependência é sempre uma coisa para tentar remover. Entre áreas a gente tem, mas eu não vejo afetar tanto, sabe? Eu acho que como a gente tem áreas de produto e coisas mais assim, então é como se cada
a área tentar se estruturar como uma empresa ali dentro. E aí para tentar ter o mínimo de dependências possível. Você mostrou em algum slide que tem 2 reuniões, uma de gestão estratégica e uma tática, ou algo do tipo. Como que funciona a participação do time dentro dessas reuniões aí? O time todo participa, ou tem um representante? E como funciona a inspeção e adaptação mesmo dentro disso? Sim. Olha, quando a gente começou essa reunião, participavam os POs para apresentar as iniciativas e os diretores. Depois a gente começou a abrir mais e começaram a participar áreas, né, específicas. Então, no último fórum que a gente fez, tinha representante de área de atendimento, tinha representante de área de risco, compliance, esse tipo de coisa, tá? Então tem representantes de todas as áreas para saber do que tem de iniciativa nova na empresa e o time participa se ele quiser, porque a gente manda o convite desse fórum para todo mundo e ele é enviado com uma pauta antes. Então, tipo, na segunda-feira você já sabe o que vai ser apresentado. Então, o time pode participar. Aí, se a PO que vai apresentar lá um Canvas, por exemplo, ela pode chamar o time para apresentar junto, por exemplo. Isso daí é aberto, tá? É totalmente aberto. E aí, agora, com essa questão da gente tentar estruturar esses fóruns por área, aí a área normalmente tem time, negócio, todo mundo junto numa sala, falando ali das iniciativas da área. E se não der participar todo o time, participa pelo menos um AM, alguém, um especialista, alguma coisa, para pensar a parte técnica, riscos, né? Essa parte assim. Porque também não dá para ficar parando todo mundo, né, para fazer a reunião. Então... Você falou de priorização, né? Você tem um percentual de projetos que são despriorizados para entrada de outros itens? Percentual, não sei falar de cabeça. Sim, a gente, nos dashboards que a gente gera no Power BI, você consegue ver tudo que está estacionado, você consegue ver há quanto tempo está estacionado, você consegue saber esse tipo de coisa. Do nível da organização, não saberia dizer. Aí, tipo, a área precisa olhar esses dados para ela e verificar se esse número está crescendo, por exemplo. Se esse número de priorização está crescendo, a gente precisa entender o que está acontecendo, tá? Normalmente isso acontece muito em área que não utiliza indicadores de priorização, né? Então que chega alguma coisa, passa para execução, e aí depois chega outra coisa, e aí para. Então essas áreas costumam ter bastante despriorização. A partir do momento que você começa a fazer, né, a olhar esses indicadores, esse número tende a cair. E aí depois você consegue manter ele como uma métrica de acompanhamento, né? Então cada área vai ter o seu número e aí a gente precisa analisar se isso está bom, se está aumentando, por exemplo. Tá bom? Você falou de algumas métricas do Kanban. Tem alguma que é mais importante para vocês lá? Que vocês olham nada mais? Mais importante? Time, todas vocês... Olha, se eu fosse falar time to market, é a questão de desde que a ideia, a gente se comprometeu a fazer aquilo até isso estar na mão do cliente, né? Quanto tempo isso leva. O processo do portfólio ele é pensado para ser o que a gente chama um Customer Kanban, que é da ideia à entrega ao cliente, né? Esse é o tempo mais importante, é desde que eu identifiquei o problema até o problema estar resolvido. Tá? Então, não me interessa se o time está entregando 100 e outro time está entregando 20, se não está resolvendo o problema. Tá? Depois que você implantou o projeto, passou, a gestão de incidentes, ela entra nesse portfólio? Não? Ou isso fica com o time mesmo para fazer a gestão de problemas de produção? Assim. Legal. Gestão de incidente operacional, tá? A gente trabalha aqui com flight levels, para quem conhece. Então a gente tem o nível operacional, normalmente está no board do time, então incidentes vão rolar ali. Eu só vou olhar para eles se de alguma forma estiver relacionado a uma estratégia. Então imagina que eu tenho os incidentes ocorrendo ali e eu faço um pareto, alguma coisa, e eu pego que esses incidentes, se eu fechar um projeto com eles, eu consigo reduzir um custo, automatizar alguma coisa. Aí o time pode fechar isso e passar para um nível de coordenação, que seria o portfólio, tá? E aí a gente começa a acompanhar por ali. Então o time, ele também tem muita liberdade para definir o que vai ser visto ali dentro e o que vai ser visto fora, tá bom? E como você mede a qualidade do projeto nesse caso? Se o time decide que os incidentes eles estão fora, Sim. não vai junto, não vai fazer parte do projeto,
Ah, não. O projeto é sucesso. Se os incidentes são do projeto, eles estão dentro do projeto. Você não Ah, fecha o tá. projeto enquanto tiver incidente. Não. Pensei que você estava falando de operação, sustentação, que a gente também tem. É a sustentação do que saiu do projeto. Então, Não. Projeto, então, em produção, só que ele ocorreu o incidente Isso. que apareceu. Então não fechou, ele está naquela fase do Keep and Optimize, só vai fechar quando essas coisas estiverem resolvidas. Incidentes vão acontecer depois, né, mas os incidentes ali, então não fechou, tá bom? Na PagSeguro vocês usam todas as áreas ou mais focada para a parte de desenvolvimento? No PagSeguro? Por exemplo, sei lá, compliance, vocês já chegaram um exemplo, Sim. né? Vocês usam para todas as áreas? Ou... Sim, o portfólio é para todas as áreas. Se eu for falar quem não está aqui na ferramenta ainda, propriamente dito, é jurídico, RH, por exemplo. Mas todas as outras áreas que a gente tem, né, regulatório, compliance, como eu falei, tesouraria, pagamentos, aí produtos, né, conta digital, etc. Tudo isso está no portfólio. E para 2020, a ideia é a gente fechar. Então, mesmo, por exemplo, jurídico que cuida de contratos, né? Então, eu preciso fechar um contrato com um fornecedor para entregar uma iniciativa, tudo isso afeta o meu lead time. Então, ele tem que estar no portfólio também, tá? É mais uma questão de a gente convencer o jurídico a usar uma ferramenta de Kanban, tá? Que não é comum para eles. Mas eles são bons de Excel. E aí, tipo, se ele tem um Excel, eu consigo trazer ele para cá, tá? Nada. Fechou? Bom, obrigada, pessoal.